Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estar falando de estrutura de controle e instruções condicionais, na nossa sexta aula do nosso curso de JavaScript. Bem, no JavaScript, as instruções condicionais são implementadas usando as estruturas if, else e switch case. Já para a repetição de tarefas, os laços de controle são manipulados através das construções while, do while e for. Essas ferramentas permitem que o código tome decisões e repita ações, tornando-o mais dinâmico e poderoso. Vamos começar no nosso primeiro exemplo. Vamos analisar a instrução condicional if e else. Já fizemos elas outras vezes aqui no nosso curso de JavaScript, mas hoje é uma aula dedicada a isso, então vamos tentar fechar qualquer possível dúvida. Primeiro de tudo, vamos criar aqui o nosso exemplo número 1. Eu só criei aqui a nossa pasta número 6, tá? Control Structures, e criei um index.js e já passei ali o Node index.js para a gente rodar aqui quando a gente fizer o nosso código. Então vamos criar aqui nosso primeiro exemplo. Template literal, tá, galera? Não se esqueçam disso. Para a gente manipular JavaScript ali e pegar o nome do herói. Aqui, se a gente salvar agora e rodar, nós temos que o Superman tem um nível de poder extraordinário porque ele é maior que 800. Se a gente vier aqui e passar 1000 e salvar, e a gente rodar aqui de novo, ó, ele não trouxe nada. Por quê? Não tem uma condicional ali do else, que seria, né, if poder for maior que 800, e um else, senão a gente exibe outra coisa. O que a gente pode fazer aqui para poder ter esse tipo de exemplo é a gente criar aqui um else. E a gente pode copiar aqui só para ganhar tempo. Quando a gente pode estar usando, né, essa instrução do else quando a gente quer executar um bloco de código no qual, se a condição for verdadeira, e o outro bloco de código caso a condição seja falsa. Então, o nosso else aqui, no caso, é quando a nossa condição é falsa. Então, se a gente salvar aqui e rodar agora, lembrando que a gente colocou ali 1000, que é menos de 8000, tá? Quando a gente rodar aqui agora, Superman não tem um nível muito alto, a gente caiu na condição do nosso else. Se a gente voltasse ali para o 9000 inicial e salvasse, a gente voltaria a cair dentro do if e não do else. Tem um nível de poder extraordinário. Até aqui a gente já tinha visto, não é nada de muito novo, só que agora eu queria fazer um outro exemplo com vocês, que é o seguinte. A gente tem a opção de fazer if else quando são só duas condições assim, de fazer isso com um ternário. Quando a gente só tem uma condição para true e somente uma condição para false, a gente pode estar usando o ternário para isso. A gente pode criar aqui, ó, aqui, ó, a gente criou a variável com a mensagem que a gente quer exibir aqui no nosso console log, e a gente está verificando, ó, se o poder, né, se o nível de poder for maior ou igual a 8000, a gente cai, que seria esse primeiro nível do if aqui, ó, que a gente substitui ele pelo ponto de interrogação, e aqui a gente cai numa condição quando ela é verdadeira. O nosso else a gente substitui por dois pontos, que seria a nossa condição de falso, e a gente passa aqui o nosso outro. Eu vou comentar o if, porque para não ficar ali sujando muito o nosso terminal. Então, eu vou até jogar esses aqui para baixo, para o nosso código ficar mais pertinho aqui, ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, agora a gente tem aqui nossas três variáveis. Herói, né? O herói a gente não está usando mais também, podemos deletar. Agora sim a gente tem aí nossa variável com poder, a gente tem a variável mensagem que a gente vai exibir, baseando no valor desse poder. Então, vamos lá. O poder a gente está iniciando como 9000, então ele é maior do que 8000, certo? Se a gente vier aqui rodar, é porque ele quebrou, porque eu tirei o herói, né? E a gente tem o herói ali no retorno.
Erro meu, tá? Entre a cadeira e o teclado. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem a mensagem, né? Superman tem um nível de poder extraordinário, ou seja, o poder dele é 9.000. Ele caiu no nosso ternário aqui na condição de true. Se a gente passar aqui fazendo o mesmo exemplo como 1.000, e a gente vier aqui e rodar, ele caiu no nosso else, né, que seria a nossa segunda condição do ternário, após os 2 pontos, ele não tem um nível de poder muito alto. Tá? Então, assim, se você tem apenas uma condição de true e uma de false, mais interessante usar o ternário, que você vai fazer menos código, não precisa fazer tudo aquilo ali. Tá? Vamos para o nosso próximo exemplo. Eu vou estar comentando aqui. Se precisar, pausa aí, digita. Um outro exemplo é quando a gente cai numa condição na qual a gente não tem uma única condição para true. Então a gente pode ter ali um if com vários else ifs até a gente chegar no else. Então, vamos criar aqui, baseado no mundo do One Piece, um exemplo prático para a gente poder estar vendo como é que a gente pode fazer quando temos várias condições para avaliar. Vamos lá então. Então aqui a gente criou, né, a nossa variável do personagem, estamos iniciando ela como Luffy a princípio. Então, perceba que a gente tem uma primeira possibilidade, que seria dele ser o Luffy, que retornaria uma mensagem. A gente tem uma segunda possibilidade, que ele poderia ser o Zoro. A gente tem uma terceira possibilidade, que ele poderia ser a Nami. A gente tem uma quarta possibilidade, que ele poderia ser o Sanji. E se a gente passar um personagem do qual não é nenhum desses, ele vai cair num caso, que seria o caso do Elsie, que seria o nosso personagem não reconhecido no universo de One Piece. Salvando ali, se a gente rodar aqui, como a gente iniciou ele como Luffy, a gente caiu aqui, ó, você encontrou o Capitão do Chapéu de Palha. Se a gente copiar aqui o Zoro e mudar o nome inicial aqui, para a gente ter ele ali, ao invés do Luffy, a hora que a gente rodar, você encontrou o espadachim. Se a gente passasse a Nami, salvando, a gente encontrou a navegadora. Agora, se eu passar o Goku, mano, vamos ver? Personagem não reconhecido no universo de One Piece. Se eu passar uma string vazia, personagem não reconhecido. Tá? Então, é assim que a gente pode encadear um if com vários else ifs e, por fim, um else, que seria a nossa última condição ali, caso ele não caísse nenhuma dos nossos casos de true que a gente fez ali com if else. Tá? E, por fim, a gente pode estar fazendo, ao invés de estar usando de if else, vou comentar aqui, vou descer essa variável, poderíamos usar essa mesma estrutura, mas fazendo essa estrutura de condição, avaliando com a estrutura de um switch case. E é até legal porque tem umas coisas interessantes sobre o switch case que a gente pode estar explorando. Então vamos fazer aqui. Bom, a gente fez aí, a gente vai obter o mesmo resultado que a gente conseguiu com aquele nosso if else, porém com algumas diferenças. O nosso else aqui passou a ser o default,
E a gente tem o case com as condicionais, né, que seria caso for o Luffy, caso for o Zoro. E se a gente entra nesse case e encontra o personagem do qual a gente estava tentando obter a resposta ali, a gente para a aplicação, a gente não segue lendo aquele código, tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é, a gente vai avaliar a instrução aqui do nosso switch case, tá? Cada case vai representar um valor diferente para o caractere assumir, como a gente fez aqui, ó, caso Luffy, case Zoro, case Nami, tá? Então, é isso que está acontecendo num primeiro nível aqui. Se o caractere correspondente a um dos valores que a gente especificou aqui nessas strings que a gente passou para os cases, o bloco de código correspondente vai ser executado, ou seja, ele vai trazer na resposta ali o nosso console log. E o break ele vai garantir que o programa saia do switch case após encontrar a correspondência. Por exemplo, o programa entrou aqui, e como a gente está iniciando como Luffy, assim que ele bater aqui, trazer esse console log para a gente no terminal, ele já sai do programa ali no break. Ah, não é? Ele vai tentar o próximo. Assim que ele encontrar quem é, ele sai do programa. Ele não vai ter que ler tudo até o default. Assim que ele achar o correspondente aqui, desde que ele exista, para ele não cair no nosso default, ele já encerra. Isso é bom para a gente, porque ele não precisa ler inteiro, né? Caso ele já encontre ali o que ele estava procurando, seja no case 1 ou 2, ele já sai do programa, tá? Seja em qual case for. Então vamos ver na prática agora ali. Como a gente passou o Luffy, você encontrou o capitão dos chapéus de palha. Se a gente passar o Sanji, você encontrou o cozinheiro dos chapéus de palha. Se a gente passar uma string vazia, ou Goku, ou qualquer um, sei lá, vamos passar o Goku de novo. Personagem não reconhecido. Então a gente consegue ter o mesmo retorno ali, né, no nosso terminal, rodando o nosso programa, porém, ao invés de a gente ter feito ali com o if else, a gente fez com o switch case. Um aspecto muito importante dessa parte de switch case é o uso dessas palavras reservadas que a gente tem que ficar atento, tá? O case ele vai determinar se o valor da expressão passada para o switch é igual ao valor da cláusula, tá? Então, é isso que vai fazer ele reconhecer. Uma vez reconhecendo, o break ele vai impedir que o switch continue executando os outros cases, conforme eu já havia explicado, só para ficar bem claro para vocês. Sem o break, o switch ele executaria todas as instruções. Então, quando a gente passa a palavra reservada ali, break, ele já para assim que ele encontra aquele que ele consegue. Por exemplo, se eu passasse o Luffy ali, ele cairia logo no primeiro case e já encerraria. Sem o break, ele continuaria descendo até o final do nosso switch case, que não é tão interessante, porque vai ficar gastando processamento. E por fim, aquele default ali, ele quer dizer o quê? Que quando não encontrar nenhum dos casos que a gente passou ali como casos padrão, se ele não encontrar nenhum como verdadeiro, ele cai nesse default e executa o bloco para a gente. Foi conforme a gente viu ali. Então é assim que funciona o switch case na prática.